Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o engenheiro Nicolas e você está no canal Escola de Engenharia. Nesse vídeo eu vou te ensinar como calcular a inclinação do telhado e essa é a maneira mais simples e correta de se fazer. Como eu sei que esse vídeo vai te ajudar, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Então vamos lá! A primeira coisa que nós precisamos saber é que a inclinação depende do tipo da telha e essa inclinação vai ser indicada pelo fabricante. Ou seja, nós não calculamos a inclinação, nós calculamos na verdade a altura até a cumieira de modo que garanta essa inclinação. Se a gente não adotar a inclinação correta, ou seja, a gente adotar uma inclinação abaixo da mínima indicada pelo fabricante, nós vamos ter a consequência de ter infiltrações na nossa edificação, certo? Então, em épocas de chuva, se a gente tiver uma inclinação abaixo da mínima, provavelmente a água vai entrar na edificação. E por fim, nós precisamos saber que a inclinação é dada em porcentagem. É uma maneira que foi convencionada de modo a facilitar, tanto para quem está projetando, para conseguir enxergar melhor, como também para quem vai executar a obra. Porque a porcentagem, ela faz uma relação da medida horizontal com a medida vertical. Certo? Se a gente fosse utilizar ângulos, a gente teria que utilizar algum transferidor ou algum equipamento aí para identificar esse ângulo. Então, a inclinação do telhado vai ser em porcentagem. Agora nós vamos entender melhor como funciona. Vou pegar aqui um triângulo retângulo e imagina que esse triângulo é o nosso telhado e que nós vamos utilizar uma telha com a inclinação de 30%. Então, eu vou colocar aqui 30%. E aí, como funciona a nossa relação? No caso, para cada medida na horizontal que eu tiver, eu vou pegar o percentual da inclinação dessa medida e vou subir aqui na vertical. Então, imagina que eu tenho 1 metro, ou seja, 100 centímetros. Para ficar mais fácil, ter aqui 100 centímetros. Então, 30% dos 100 centímetros seria 30 centímetros. Então, para cada percentual de inclinação que eu tiver, pode ser, por exemplo, uma telha de 10% de inclinação, eu pego esse percentual, multiplico pela minha medida horizontal e vou encontrar a altura até a cumieira. Lembrando que o percentual precisa ser transformado em número decimal. Para isso, basta dividir por 100. Então, 30%, por exemplo, seria 0,3. E nós temos a fórmula, que é consequência dessa multiplicação, só que nem sempre a gente tem valores redondos, como 100, 200, 300 centímetros. A gente pode ter 4,7 metros, ou seja, 470 centímetros. E aí é só aplicar na fórmula. É bem tranquila. O H vai ser a altura que a gente quer encontrar. Aqui, o I vai ser a inclinação em número decimal, lembrando que é só dividir por 100 o percentual, e o B vai ser a nossa medida na horizontal. A medida na horizontal tem que ser do início do beiral do telhado, não é da parede, certo? Do início do beiral até o ponto mais alto do nosso telhado, que é a cumieira. Então aqui eu tenho um telhado visto de cima, é um telhado de 2 águas, eu vou desenhar aqui as descidas, certo? A indicação aqui dessa seta é para onde desce a água. E aí, nesse caso, a gente teria o nosso B aqui, ó. Essa medida podia ser do outro lado ali também, que é a mesma, mas teria essa medida aqui horizontal. A medida que vai do beiral até a nossa cumieira. Bastaria a gente multiplicar esse B pelo percentual de inclinação da telha escolhida e a gente encontrava a altura da cumieira. Para ficar mais fácil de entender, vou colocar aqui um corte de uma residência simples com esse telhado de 2 águas. E nós teríamos aqui o nosso B, ó, do beiral até a linha da cumieira. E aqui seria o nosso H, a altura até a cumieira, que é a altura que a gente quer encontrar. Então, o H aqui e o B. Encontrando essa altura, basta a gente ligar os pontos aqui, ó, para fazer o nosso telhado de fato. Então, basicamente, é isso que a gente precisa fazer para calcular a inclinação, que não é a inclinação na realidade, é a nossa altura. E, por fim, eu vou fazer aqui um exemplo para a gente fixar melhor esse entendimento. E peguei um telhado assim um pouquinho diferente para a gente não ficar ali no básico. Então, aqui nós temos um telhado visto de cima e esse telhado tem 2 cumieiras. Essa daqui e essa daqui. E eu digo que ele tem 2 cumieiras porque eu sei que elas têm alturas diferentes. Eu sei disso por causa dessas medidas aqui, desse 4 e desse 6, são as medidas que a gente vai se basear para aplicar na nossa fórmula. Ou seja, são as medidas perpendiculares
a cumieira. Na realidade, nós vamos precisar da metade dessas medidas, porque como a gente já tinha visto antes, o nosso B vai do beiral até a metade aqui, que é a linha da cumieira. Então, vou fazer uma marcação aqui para a gente não se perder. É a metade aqui, a linha da cumieira. E aqui da mesma forma. Certo? Então, o nosso B para essa cumieira aqui vai ser 3 metros. E para essa cumieira aqui vai ser 2 metros. Então, é só aplicar na fórmula. Lembrando que a nossa fórmula é H é igual a I vezes B. Aqui eu vou chamar de cumieira 1 e aqui de cumieira 2, só para a gente se localizar. Então, a altura que vai garantir a inclinação certa para a nossa cumieira, eu vou fazer aqui a conta. H1 vai ser igual, vou continuar com aquela inclinação de 30%, então vou colocar aqui em número decimal 0,3 vezes 3 metros, que é ali a metade de 6. Então, a altura para essa cumieira aqui vai ser de 90 centímetros, 0,9 metros. Aqui, da mesma maneira, vou utilizar H2, vai ser igual a 0,3 vezes 2 metros. E aqui eu vou ter 0,6, 60 centímetros. Certo? Se a gente quisesse visualizar isso de frente, é só desenhar o triângulo. Aqui eu teria 0,9 metros e aqui 3 metros. Então é só ligar aqui os pontos e nós teríamos o nosso telhado, certo? Aqui, lembrando que é o beiral, o início do beiral, e aqui o ponto mais alto do nosso telhado, que é a cumieira. Aqui, da mesma forma, vou ter 2 metros aqui e 0,60 aqui. Então, bem simples de calcular, certo? Só ligar aqui os pontos e a gente forma ali a linha do telhado. E aí, como eu tinha falado antes, a gente pode até encontrar uma inclinação. Caso já tenha uma edificação construída e você quer verificar se a inclinação está correta para aquele determinado tipo de telha. Para isso é só alterar a fórmula aqui. Como a gente quer encontrar a inclinação, a gente vai isolar ela. Então, a gente teria a seguinte fórmula. I vai ser igual a H sobre B. Então, nesse caso, você teria que ir lá na edificação e medir a altura da linha do beiral até a cumieira e também a medida ali horizontal, que seria do beiral também até a reta da cumieira. Só fazer essa divisão da altura pela distância horizontal e a gente ia encontrar a inclinação em número decimal. Para saber em percentual, bastava multiplicar por 100. Então é isso, o vídeo fica por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e fique à vontade para deixar um comentário também. Muito obrigado e até o próximo.